Ele saiu de madrugada, foi pra rua usar droga com os caras. Eu fiquei em casa, ele chegou, era quase meio-dia, eu tava fazendo o almoço. E ele todo alterado, chegou com uma moto roubada em casa. Eu fui questionar. Falei, que isso dentro da minha casa? Não pergunte, não questione, fique na sua. E ali a gente entrou pro quarto, ele falou, o que você tava falando pra eles? Aí começou, queria pegar pelo meu pescoço, queria me derrubar de tudo quanto é jeito pra pisar no meu pescoço, irmãos. Eu falei, se eu cair, ele pisa no meu pescoço, ele me mata agora. Eu não posso cair. E eu ali fui. E nós começamos a se debater, comecei a me defender daquilo. Eu tive esse som, essa visão. E ele tarou. E ela veio. E eu falava pra ele, vem, vem, vem. E ele falava, não consigo. Não consigo. É linguagem essa passagem, meus irmãos. Quem morre não volta. Falou minha serva, por amor a ti, expulsa esse espírito da morte. Irmão, muito lindo. Por amor à minha mãe. Porque eu já não era merecedora de nada. Eu queria ficar na farra, eu queria ficar na rebeldia, eu queria ficar no pecado, Senhor, por amor a ti, minha serva. Por amor a ti, expulsa o espírito da morte. E minha mãe levantou as mãos. Minha mãe é uma serva fervorosa, ela não quer saber. Satanás, em nome de Jesus, sai espírito da morte. Todo mundo paralisou assim. E eu consegui respirar. Senhor, amados. Me chamo Jéssica Ferreira, tenho 28 anos, resido aqui em São Paulo, sou cooperadora da Casa do Senhor. Estou gravando aqui esse vídeo para edificação das vidas, né, sobre o canal Semeando Vidas. Eu assisto bastante testemunhos que edificam a nossa fé, edificam a nossa vida espiritual, né, e eu gostaria de deixar também relatado o que Deus fez por minha vida. Eu gostaria de deixar uma palavra para meditação que fica em 1 Jeremias 11, que tem como tema o chamado de Jeremias, né? E ainda veio a palavra do Senhor dizendo, o que é que vê Jeremias? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, e o Senhor me disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aquilo que o Senhor tem sobre sua vida, uma promessa na sua vida, na minha vida, o Senhor vai cumprir no momento certo, na hora certa, irmão. Não, o Senhor não tarda, o Senhor não demora, ele chega na hora certa, porque em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. A chave da minha e da sua vitória vai chegar no momento certo, porque o Senhor há de cumprir. Amém? Sou filha de pernambucana, né? Minha mãe é pernambucana, veio para São Paulo com 18 anos. Meu pai é filho de português, né? Tem sangue português. E a gente, em 1995, eu nasci. Só que meus pais, eles estavam num tempo de usar droga, né? Conheceram a droga naquela época. Pique, cocaína, crack, né? Bebida. Meu pai tinha muito problema com bebida. E então, a casa que não tem Jesus não tem como ser feliz, né? Porque o inimigo, em João 10:10, ele fala que veio senão para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Meus irmãos, e quando eu nasci, eu já nasci com um probleminha, porque minha mãe tava, né, drogada, não ligou muito, não viu muitos os sinais, né, de parir. E eu acabei passando da hora, engoli um pouco de sujeira de parto e fiquei internado um mês com pneumonia, alguns probleminha, e acabei adquirindo bronquite, que até hoje eu uso de bombinha, né? Mas o Senhor, na hora certa, ele pode curar. E ali, meus irmãos, em 96 a gente foi morar num apartamento ali no centro, que meu avô comprou pra nós. Até aí tudo bem, nós vivíamos muito bem, né? E minha mãe, quando eu tinha 4 anos, ia fazer 4 anos, faltava um mês pra eu fazer 4 anos. Minha mãe, ela pegou uma overdose de cocaína, né? E ela caiu morta em casa. E meu pai tava em casa, minha tia, a irmã dela tava em casa, eu lembro, sou pequena. E foram procurar socorro. A ambulância, o inimigo, ele fez um rebuliço, que a ambulância foi pro outro lado, eles saíram correndo atrás e eu fiquei com a minha mãe em casa. E ali o Senhor resgatou a alma da minha mãe do inferno, aleluia. Ela relata que ela caiu num poço fundo, escuro, sombrio. E o Senhor
trouxe ela de volta pro corpo, porque ela tinha um chamado. Aleluia. E ali meus irmãos pro lado da minha mãe, eu vi ela voltar. Ela voltou sem nenhuma sequela, ela voltou só. Ela passou um mês sem usar nenhum tipo de droga. E ali meus irmãos, depois de um mês, meu pai, no dia da minha festa, tava todo mundo reunido. O inimigo usou meu pai para acabar com a festa. Ele chegou lá em casa, me deu um beijo, um abraço na porta do apartamento e falou que tava indo embora, né? Com todo mundo lá. Família dele, nossa família, amigos, síndico, subsíndico do prédio. E foi aquele alvoroço todo. E minha mãe, ela tinha parado de usar droga e essa raiva que ela passou, esse desgosto, né? Ela tinha gente que tava na festa que vendia. E ela pegou um tanto de droga e a festa acabou. Porque minha mãe era uma pessoa que quando ela tava sã, ela era um jeito. Mas quando ela tava drogada, o inimigo tomava conta total dela e ninguém conseguia ficar perto da minha mãe. E ali meus irmãos, todo mundo foi embora, acabou a festa, né? E minha mãe voltou ao vício na cocaína. E meu pai foi morar com uma prostituta, né? Que também era usuária de crack, usuária de droga. E foram morar, eles estão até hoje juntos, tem mais de 20 anos, né? E eu não tenho mais contato com meu pai. E ali a gente foi vivendo. Depois de 3 anos, minha mãe se relacionou com outra pessoa. Teve um meu irmão, sou 7 anos mais velha que ele. Um japonês, né? Mestiço. O pai dele é japonês. E minha mãe ficou 4 anos com esse cara. Irmãos, aí começa a vida, né? Começa a história. Minha mãe, ela tava cansada de ser escrava do pecado, cansada de estar sofrendo as garras do inimigo. E ela um dia pediu socorro para Jesus. E Jesus socorreu ela, porque as portas já tinham sido fechadas. Porque em Apocalipse, né, 3 diz que o Senhor, ele é a chave de Davi. Ele fecha a porta, quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, ninguém fecha. Isso que aconteceu. As amizades da minha mãe sumiram, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para sustentar o vício. Ela estava praticamente sozinha. E ali ela sentiu a dor, né? A alma dela pediu socorro para Deus. Minha avó sendo evangélica, né, que já dorme no Senhor, meu avô também. Ele sempre orando, e o Senhor tinha uma obra na vida da minha mãe. Então o Senhor ouviu o pedido de socorro da minha mãe naquela noite. E minha mãe falou o seguinte: Deus da minha mãe, se o Senhor tá me ouvindo, me tira dessa situação. E o Senhor livrou. Minha mãe não dormia, irmão. Minha mãe era madrugada inteira em biqueira, em bar. E fechava um bar, ia pra outro bar. Eu lembro, eu ia com ela muitas das vezes, né? Quando eu era filha, né, única. E ali meus irmãos. Minha mãe não dormia, minha mãe não tinha paz. Ninguém tinha paz. Eu não tinha paz. Né? Muitas das vezes eu vi chegar a polícia na porta de casa, porque a gente morava em apartamento e não podia estar com som alto e os pessoal chamavam a polícia, e as polícias iam lá e era aquele alvoroço tudo. Eu, como uma criança de 5 anos, pra mim era horrível, eu ficava traumatizada, né? Eu lembro até hoje. Mas aí minha mãe chamou Jesus e Jesus socorreu ela. Naquela noite, minha mãe mal dormia. Minha mãe dormia igual um bebê, irmãos. Igual um bebê. No dia seguinte, ela acordou, foi fazer o café. Quem sabe que quem fuma tem um vício, né? Tomou um gole de café, vai fumar cigarro. É espontâneo, vai dar aquela vontade. Só que naquele dia minha mãe não teve vontade de fumar. Então minha mãe falou assim: Senhor, me indica uma igreja. E ela foi para uma igreja, irmãos. Não vou citar o nome da igreja, a gente passou 5 meses nessa igreja. É porque essa igreja ela é muito materialista, né? Ela não é muito espiritual. E o que minha mãe precisava era espiritual. Um socorro espiritual. E ali, irmãos, a gente ficou 5 meses naquela igreja. Minha mãe viu que não tinha o que ela queria ser liberta. Ela queria ser diferente, né? Ela fala até hoje: eu achava bonito, né? Aquelas irmãs de coque, ficar no chão. E hoje ela é glória a Deus, que o dor dela é enorme. É na cintura, assim, né? E ela era muito vaidosa, meus irmãos. O cabelo dela era curtinho, igual de homem, porque ela brigava muito, então
Você sabe que mulher gosta de brigar, puxar um cabelo. Então minha mãe já deixava o cabelo dela curto, pra não ter esses riscos, né? Porque a briga da minha mãe era mesmo de voadora, porque ela fez taekwondo. E ela andava com um punhal, ela andava com um 38. Então minha mãe era bem, só misericórdia. E, irmãos, ali Deus fez uma grande obra na vida da minha mãe. Minha mãe saiu dessa igreja e foi visitar uma igreja lá na Conde de Sazeda, né? A IPDA. E minha mãe ficou um mês observando essa igreja. Um mês. E ali ela aceitou Jesus. Ela tomou a iniciativa, foi até o altar, né? E foi aceitar Jesus. Ali, irmã, começou a guerra. Minha mãe, ela tinha 3.000 legiões de demônio. Os demônios se manifestavam aos 3 cultos do dia. Minha mãe ia de manhã, se manifestava. Ela ia à tarde se manifestar. Ela ia à noite se manifestava. Às vezes, quando começava uma oração assim forte, eu já me tremia toda, porque eu sabia que ia se manifestar. E era uma coisa terrível, porque saía levando nos bancos da igreja, tinha que vir 6 irmãos para segurar, irmãos, era terrível. E ali minha mãe chorava, pedia, Senhor, essa humilhação, quando que vai acabar? Então, isso que você está passando na sua vida, que você fala que não tem mais jeito, que, meu Deus, quando vai acabar, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo dessa, aleluia, Jesus, dessa vitória chegar na sua vida. E, meus irmãos, minha mãe demorou quase um ano, menos de um ano, minha mãe se libertou. Aleluia. E minha mãe se esforçou, né? Ela se esforçou bastante. E hoje ela, para honra e glória do Senhor, ela é uma missionária. Ela é missionária internacional. Quando ela se batizou nas águas, ela já desceu já. Quando ela subiu batizada com fogo, com os dons espiritual. E ela é uma bênção. Sou muito grata pela vida da minha mãe, que o Senhor fez na vida da minha mãe. E agora eu começo com a minha história. Irmãos, eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja. E eu com 15 anos, né? Com 15 anos bem ingênua, bem inocente, né? Estudava e o inimigo começou a trabalhar sobre as amizades. E vinha amigas, vinha da escola, da sala, ai, pinta sua unha. Ai, passa um lápis. Eu fazia, mas eu morria de medo da minha mãe brigar, né? Então eu fazia, mas antes de chegar em casa eu tirava. Aí eu tirava os lápis, ficava aquela coisa feia, né? Toda preta, misericórdia. E eu pintava as unhas, depois eu tirava. Quando eu fiz 16 anos, aí o inimigo começou a trabalhar, irmãos. Por isso que eu falo, a gente em Provérbio fala que a gente temos que ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, porque mesmo que eles se desviem, a semente está plantada, né? Vai estar plantada ali a palavra do Senhor no coração do teu filho, então ele nunca vai se desviar e vai esquecer do Senhor, jamais. Mas nós temos que ter a plena certeza que nós temos que ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos. E ali, meus irmãos, eu acabei fazendo 16 anos e as amizades me levou ao fundo do buraco. Minha avó, ela falava um certo ditado. Minha filha, se você andar com gente bom, você será bom. Se você andar com gente ruim, você será pior do que... E é verdade. E ali, meus irmãos, eu com 16 anos, na época de aborrecência, não é adolescência, eu falo aborrecência, porque é difícil. E eu comecei a andar com umas pessoas que não eram de boa índole. Eu comecei a namorar com um rapaz, eu tinha 16, ele tinha 18 da escola, né? Ele já mexia com tráfico, ele já usava droga, ele fumava, ele era um pouco mais acima adulto que eu. Eu apresentei ele para minha mãe não falou nada. Quando ele foi me apresentar para a mãe dele não gostou de mim, porque ela seguia outras religiões. A gente terminou, né? Pela permissão de Deus, né? Mas continuamos sendo amigos. Eu queria viciar em cigarro, né? Porque eu já vi minha mãe fumando. Aí eu comprava mais cigarro free, vermelho, eu comprava tudo. E não sabia como fumava. E ele me ensinou, né? Nisso, o Satanás ele é tão astuto, irmãos, né? E uma vez eu tava sentada com a minha amiga.
e passou um homem. Tava sentada na calçada da casa dela e passou um homem correndo e deixou cair uma parada desse tamanho de maconha. E eu achava muito bom o cheiro, né? Quando eu passava na rua, tinha uns pessoal fumando quando eu ia pra igreja, né? E eu achava o cheiro bom. Que ele sabia disso, né? Então ele deixou, aquele homem deixou cair aquela paranga e minha amiga falou, pega, 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 pega. E eu não sabia o que era. Inocente, e peguei. O cara voltou, perguntou, vocês viram tal coisa? A gente, não vi. E ali ela falou, eu sei como é que faz. E ali a gente foi num bar, pegamos uma seda, né, aquelas que a gente limpa a boca quando vai comer alguma coisa, e comprou um fósforo, né, e fomos fumar. Ela boa do jeito dela, e na sua demos risada e alívio sim. 16 anos. E conheci o nosso perfume. Cigarro, graças a Deus, eu não peguei o vício. Comecei a beber vodka, bebia coisas fortes, assim, vodka com refri, né? E ali foi desandando. Conheci um rapaz com meus 17 anos, ele tinha 15, só que ele era bem mais maduro, ele envolvido num roubo, envolvido num furto, usava droga também, né? Porque onde a gente mora também não ajuda, né, irmãos? Não ajuda. Eu estudava, eu fazia estágio, né? Em lugares, mas o lugar não ajuda, as companhias não ajudam. E ali, meus irmãos, eu conheci esse rapaz, assim, ficamos 4 anos, tivemos um relacionamento de 4 anos. Em um ano a gente ficamos muito bem, não brigava, era aquele carinho todo, aquele apego. Só que depois de um ano a gente começou a frequentar, né, que ele começou a estourar nos roubos. E a gente começou a frequentar muita balada fechada. E teve um dia que a gente estava numa balada, não tinha porta nessa balada, e ele ficou na frente pra me usar o banheiro, né? Porque eu tinha bebido muita cerveja e eu ficava indo no banheiro toda hora. E ali, irmãos, eu pensei que tinha perdido meu celular, mas meu celular tinha descido, porque eu tinha mania de colocar o celular na cintura, por dentro da calça, e na hora que eu abaixei minha roupa, o celular desceu pra cima, pro joelho. E eu fiquei desesperada, né? E eu, ai, perdi meu celular, perdi meu celular. E ele falou, deixa, depois eu compro outro. Só que eu falei, não, eu quero o meu celular. E ali vem um homem na porta, né? E ele, muito alucinado por droga, com bebida, muito demônio, né? Porque esses lugares é pesado. Ele acabou pensando que eu tava, né, me mostrando pro cara. E ali eu revidei um murro nele, né? E eu já tinha feito isso uma vez, mas ele não revidou, mas nesse dia ele revidou. E ele me bateu muito, Inácio. Foi uma coisa assim, espontânea. Eu simplesmente dei, né? E acabou pegando no rosto dele e ele começou a me bater. Enfim, e ali ele me bateu muito, o irmão dele chegou, aí botou ele pra fora do baile, né, daquela boate. E eu fiquei com muito medo, porque eu já tava muito machucada. Tinha dalos na cabeça, tinha hematomas pelo corpo. Ele era bem maior do que eu tenho 1,73 m, ele deveria ter 1,85 m. E ele era bem gordinho, né? Eu era só pele e osso, né? Mesmo. Novinha e muita droga, né? Eu era bem magrinha. E ali o irmão dele falou, pode sair que ele não vai fazer nada não. E eu fui com medo, meu irmão. Quando eu botei o pé pra fora daquela balada, foi uma rasteira. Eu já levei uma rasteira, eu já fui pro chão. E ali começou a nossa história de espancamento, né? A gente brigava muito. E ali a gente desceu pra casa brigando no meio da rua, brigamos dentro de táxi. Eu joguei a aliança fora, né? E foi aquele bafafá todo, só Deus pra ter misericórdia. Aí eu fiquei muito mal, fiquei muito, né, muito machucada. Minha mãe foi parar da minha mãe sempre orando por mim, né? E minha mãe falou: você vai pra casa da sua tia lá em Ferraz de Vasconcelos. Aí eu fui pra Ferraz, fiquei 4 meses lá. Aí nessa época tudo, o pai dele morreu. Aí ele tava muito, né, muito chateado, muito magoado pela perda do pai, ficava me ligando, pedindo pra me voltar, porque só eu poderia, né, animar ele, né, que ele gostava muito de mim, que aquilo foi um erro, só que eu tinha medo, irmão, de voltar porque ele tinha uma arma. E eu acabei dando uma chance, né, eu fui morrendo de medo, eu falei, ó, então a gente vai se encontrar no shopping, no shopping Tatuapé. Lá tem muitas pessoas, então se ele for me matar, eu simplesmente vou morrer com um monte de testemunha, né? E ali eu fui, morrendo de medo, mas eu fui. Meus irmãos, eu encontrei ele, eu me tremi toda.
E eu tinha 17 anos, 17, 18 anos, e eu me tremi toda, e ele veio chorando, sabe, ele me deu um abraço, se arrepiou todo, ele, ai, eu precisava disso. Tipo, o inimigo que tava na vida dele naquele dia já tinha saído. Ele drogado era uma coisa, era completamente usado por Satanás. Ele já sonha já era outro, né? E ali eu fui pra casa dele, nós começamos a morar junto, porque eu fui aos poucos levando roupa, toda vez que eu ia levando roupa, né? Fui me mudando aos poucos. Aí morava ele, o irmão dele e a cunhada, né? Que era a mulher do irmão dele, e eu comecei a morar lá também, na Zona Norte, no meu apartamento. Irmãos, a gente começou uma vida. Eu não vou falar que eu só tinha momentos ruins com ele. Tive muitos momentos bons, mas a maioria era briga. Era briga, 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 briga. Era ciúmes, era discussão, sabe? Era um batendo no outro, um baile de rua que eu gostava muito. Eu era muito vaidosa, eu vestia muita roupa curta, eu tinha ciúmes, sabe? Era só Deus na causa. Então, passei muita coisa, já fui, tive polícia dentro da minha casa, já fui em porta de delegacia, em porta de fora, atrás dele, já fui em porta de CDP, já visitei, né? Então, era aquela coisa, né? Que um abismo chão no outro. E eu vivi 4 anos desse jeito, irmãos, 4 anos da minha vida, né? E ficou preso 4 meses, foi forjado, né? Deus deu uma chance pra ele, ele foi forjado. E Deus deu uma chance, ele não quis, saiu com 4 meses. E uma coisa que eu gostaria também de relatar aqui nesse testemunho foi um grande livramento de morte que o Senhor me deu. Mesmo desse jeito rebelde, né? O Senhor me deu um livramento. Minha mãe, ela fazia parte das vigílias ali da IPDA, da Sede Mundial, né? E Jesus usou uma irmã pra passar um livramento de morte pra mim. Aí minha mãe recebeu, minha mãe ajoelhou e agradeceu. Isso foi numa quinta-feira. Dia. Não vou recordar o dia, mas foi em setembro de 2014, né? E foi numa quinta-feira. Não, foi num domingo. Foi num domingo. E na segunda-feira, né, num domingo, eu estava num bar, bebendo com eles, ali na Bela Vista. E eles usando droga, tava todo mundo. Tava eu, ele, o irmão dele, minha cunhada, minha ex-cunhada, o primo dele. E ali eu tive que ver pra quê. Eu tive que passar por o livramento. Eu tenho uma cicatriz bem aqui, irmãos. Um buraco. Já me memória do Senhor. Porque esse livramento foi o seguinte: eles saíram pra comprar mais droga. E eu me prontifiquei. Falei, não, pode deixar que eu vou. Porque ia ele e o irmão dele. E eu falei, não, eu vou com ele, pode deixar. Fica aí que eu sou mulher que ela tava grávida. Fica com fulana, né? Que eu vou com ele. E ali, irmão, ele não tinha prudência nenhuma pra dirigir. Ele não tinha prudência nenhuma. Ele dirigia a quase 150 por hora, podia ser em qualquer lugar. E ali eu coloquei meu cinto, eu vou saber como ele dirigia. E a gente foi. Só que ali perto da Praça da Sé, atrás da catedral, na frente do Fórum da João Mendes, o inimigo fez um cara cortar ele. O cara cortou e ele tentou desviar. E ali, quando ele bateu na guia da rua, a roda, o carro fez isso. O carro capotou 3 vezes com enchente elétrica. Eu me emociono muito. Eu paguei várias vezes para ver vários livramentos do Senhor e eu não me rendi aos pés do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. Ele é muito bondoso. Ele tem uma obra na minha vida. E ali, irmãos, o carro capotou 3 vezes. 6 horas da manhã. Uma segunda. Saiu até no jornal. E ali eu fiquei de cabeça para baixo, pendurada, né? Eu tenho umas fotos. Depois os irmãos veem que eu vou mandar as fotos. E saiu no jornal, tudo. O Senhor falou para minha mãe, antes de acontecer tudo isso, minha serva levanta e vai orar. Minha mãe levantou e foi orar. E minha tia viu pelo jornal, né, do repórter, o carro capotado no meio da Praça da Sé. E ligou para minha mãe. Minha mãe já estava preparada. Minha mãe sabia. O Espírito Santo já tinha falado para minha mãe se preparar. E ali, meus irmãos, fiquei de cabeça para baixo. Eu soltei o cinto, bati a cabeça e desmaiei. Ele sem cinto, na velocidade que tava. Acabou batendo o rosto no vidro, quebrou o vidro. O nariz dele foi parar aqui.
Ele bateu o peito num volante, né? E entrou ar no pulmão, machucou a perna. Mas o Senhor foi tão misericordioso que o Senhor deu grande força para ele. Ele saiu do carro, o carro tava soltando gasolina. As pessoas veio ajudar, eu desmaiada. Ele veio, deu a volta pelo carro, me tirou com as pessoas. Passou o extintor lá no carro para não pegar fogo, né? Piorar a situação. E quando ele viu que tava tudo em segurança, ele caiu no chão, gritando do meu lado. Ali chegou 2 ambulâncias, né? Eu era muito vaidosa, como eu já disse. Eu andava com 5 colares. Eu andava com pulseira de prata, andava com um anel de prata, andava com brinco de prata, aquelas argolas enormes. E eu tinha 5 colares de prata no meu pescoço. Prata japonesa. E ali, irmãos, os paramédicos não conseguiam tirar. Eles falavam assim, vou quebrar essas correntes, porque ela é diferente, né? Eu fecho. E eu falei, não vai quebrar. Levantei, tirei uma por uma, dei pra eles, deitei. Eles mobilizaram meu pescoço, me colocaram na maca e me levaram pra dentro da ambulância. E ele foi em outra ambulância. Aleluia. E ali, meus irmãos, na hora minha cabeça ficou desse tamanho, que criou um galo assim enorme. Enorme, enorme, enorme. O livramento que o Senhor deu naquele dia pra mim foi de um traumatismo craniano, porque eu não sobreviveria. Você botava o dedo assim, ó, entrava, era um coágulo. Isso aqui foi o que Deus fez pra honra e glória. Eu fiquei deformado. O primo dele entrou dentro da ambulância, ele ficou espantado. Ele falou, Jéssica, você tá deformado. E eu não sabia, assim, a gravidade daqui. Depois, quando eu fui ver, eu fiquei apavorada, né? E ali eu fui pro hospital, irmão, sã, consciente. Os médicos perguntavam, falavam meu nome, falavam o nome dele, ele tava pior do que eu. O médico falou, ela tá sã. Os policial perguntando, tá sã. Tá liberado. E eu com a cabeça desse tamanho. Aí liguei pra minha mãe, arrumei um telefone no hospital, liguei pra minha mãe. Fui pro hospital ali do Hospital São Paulo, né, aqui na Zona Sul. E, irmãos, minha mãe veio, me buscou, me levou pra casa. E eu fui descansar. E ele ficou. Porque ele tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha que colocar sonda no urinária, tudo, né? Tinha que ver como é que ele tinha ficado. Aleluia. E, meus irmãos, eu fui dormir um pouquinho. Fui dormir um pouquinho mais. Quando eu acordei, minha mãe e meu irmão, eles estavam com uma cara de espanto. E eu falei assim, o que aconteceu, gente? Aí ele falou, olha no hospital, olha no... Aleluia. Olha no espelho. Tá aqui, meu. Eu olhei, meu rosto aqui tava tudo roxo. Tudo roxo. Parecia que eu tinha levado 2 murros na cara. Eu chorado. Eu falei, meu rosto não vai voltar mais. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas você acha que isso parou? Não me parou, não. Não me parou. Simplesmente no outro dia eu fui lá visitar ele. Quando ele ficou de alta, eu fui pra casa dele. Não ficava na casa da minha mãe, irmãos. Não ficava do jeito nenhum. Não se tão que tinha em mim. Que eu não parava na casa da minha mãe. Sempre tinha que estar atrás desse rapaz. Sofrendo, apanhando, sendo humilhada. É assim que Satanás quer. Nunca corra atrás de alguém que quer te dar migalha. Porque o Senhor tem um banquete enorme pra te dar. Se você tiver num relacionamento assim, irmãos, saia disso. Saia, povo meu, enquanto é tempo. Porque não vale a pena. E ali, irmãos, fiquei com ele, né? E ele melhorou tudo. Aí, em seguida, ele foi preso, igual eu tava relatando, visitei. Eu não tinha filho nessa época com ele, eu tenho uma menina de 6 anos, de outro relacionamento, né? Eu vou explicar mais um pouco pra frente. E ali, irmãos, passei muita prova. E sempre apanhando, sempre sendo humilhada, sempre sendo abandonada dentro de casa, sendo trocada pelos amigos. Ele preferia estar na rua usando droga com os amigos do que estar comigo dentro de casa. Eu tenho uma gata, né, que até hoje eu tenho ela é minha xodó, tem 11 anos. Ele via que eu tenho um muito grande por ela, né? E meus irmãos, ele me usava ele tremendamente pra vir atacar essa gata, porque ele sabia que se ele batesse nela, eu ia, né, ia tentar ajudar e era uma coisa terrível. Mas não tinha paz. Nós se dava bem, só que tinha dia que era terrível. E ali, meus irmãos, a gente vivia isso, né? Viveu 4 anos isso. 4 anos. Teve um dia que ele trouxe uma moto roubada pra dentro de casa.
Essas foram as oportunidades que Deus levou pra ele. Que ele foi preso do capotamento. Também Deus deu um livramento pra ele. Pegou carona no meu livramento. Desse dia que eu vou contar agora. Ele saiu de madrugada. Foi pra rua usar droga com os caras. Eu fiquei em casa. Ele chegou, era quase meio-dia. Eu tava fazendo o almoço. E ele todo alterado, chegou com uma moto roubada em casa. Eu fui questionar. Falei, que isso dentro da minha casa? Não pergunte, não questione, fique na sua. Tá bom? Continuei fazendo meu almoço. Fiz um prato de comida desse tamanho, uma comida fresquinha. Tinha acabado de sair do fogo, feijão, arroz, uma carne, uma salada. Dei pra ele. Um cara 3 dias sem usar. Sem comer, sem beber água, só usando droga, sem dormir. Quem aguenta? Que corpo que aguenta, irmãos? E ali eu dei comida pra ele. E o cara que tava com ele foi desmontar a moto lá no outro quarto, que minha casa tinha 2 quartos, tava cozinha, banheiro, né? E ele tinha um guia, né? Esse menino tinha um guia. E eu olhei assim, né? Eu sabia. Ah, meu Deus, isso não vai dar certo. E ali eu dei a comida pra ele, ele começou a suar, né? E eu falei, vou chamar o pessoal aqui pra frente de casa, minhas amigas, né? E vou fumar um baseado com elas. O inimigo soprou no ouvido dele que eu estava comentando sobre a moto pra eles. E ele veio, eu tava sentada na porta da minha casa, ele veio por trás de mim e me deu um chute, aliás. E eu levantei sem entender, falei, por quê? O que que foi? O que que tá acontecendo? Todo mundo ficou assim, né? Meu Deus. Ali, com os olhos desse tamanho, assim, já transtornado, falou, entra. E eu já sabia que ia ter mais uma briga. Eu olhei com o pessoal e simplesmente falei, gente, eu vou entrar, tá? O pessoal falou, tá bom. Tipo, uma cara de dó. Tipo, nossa, e agora apanha. E eu entrei, nossa. E o inimigo tava nele. Ele tava transtornado, tava mudado. E ali a gente entrou pro quarto. Ele falou, o que que você tava falando pra eles? Aí começou, queria pegar pelo meu pescoço, queria me derrubar de tudo quanto é jeito pra pisar no meu pescoço, irmãos. Eu falei, se eu cair, ele pisa no meu pescoço, ele me mata agora. Eu não posso cair. E eu ali fui. E nós começamos a se debater, comecei a me defender daquilo. E ali o anjo do Senhor tocou nele. Porque ali eu ia, irmão. Se eu caísse, ele me matava. E ali, irmãos, ele parou. Parou do nada. Parou. Aí ele foi caindo pra trás, foi caindo pra trás, foi caindo pra trás, pôs a mão no chão e deitou. Eu aproveitei. Não vou falar pros irmãos, me perdoem. Mas eu no dia aproveitei. Eu falei, nossa, agora ele caiu, eu vou dar. Eu comecei a dar chute nele. Só que eu vi que ele não reagia, irmãos. E eu falei, gente, somente estranho isso. E eu acabei chegando mais perto. Ali eu vi, ele tava com os dentes trincados e a língua enrolando. Ele tava tendo uma overdose. A segunda pessoa que eu vi tendo overdose na minha frente. Eu botei o dedo. Não pode poder, o dedo quando alguém tá tendo overdose, porque isso aqui trava e é capaz de arrancar o dedo da pessoa. Meu dedo ficou bastante machucado, mas não arrancou, graças a Deus. Tô com meus dedos ainda. E ali eu comecei a chamar o menino que tava lá, né? Menino, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o menino veio, tirou um guia dele, botou no pescoço dele, conseguimos abrir a boca dele, tirei meus dedos, corri pra abrir ela, que eu morava. E ali eu chamei as pessoas. Veio até um menino que ele é desviado, que hoje ele tá na casa do Senhor, glória a Deus por isso. E quando ele viu aquele guia no pescoço dele, ele tirou. Ele falou, isso aqui não serve de nada. Por quê, irmãos? Só quem dá a vida é Deus. Só quem pode trabalhar é Deus. Naquele momento eu sou Deus. Ele tirou, ele falou, isso aqui não serve de nada. Aleluia. E a gente levou ele pro hospital, ali de Pirituba, né? E ali ele voltou igual a minha mãe. Deus dá mais uma chance, igual a minha mãe. Irmão, mas quando ele voltou sã. Só que ele voltou com uma fúria dentro do coração dele. Ele voltou com uma fúria. Ele não me queria me ver na frente dele, porque ele falava que eu tinha dado uma cacetada na cabeça dele. Ele falou, você bateu na minha cabeça, mas não fui eu. Hoje eu entendo, foi o anjo do Senhor que me deu o livramento, tocou nele e ele caiu. Aleluia. E ele ficou com essa raiva. A madrinha dele falou, deixa.
Deixa, isso passa. É coisa da cabeça dele. Eu não entendia também, mas hoje eu entendo que foi o Senhor que me deu mais um livramento. E ali a gente voltou a se falar depois de um tempo, né? Aí depois de tudo isso, ele voltou a usar droga ainda. E aí que foi a pior parte, irmãos. Que aí ele foi preso, tudo. Depois que ele ficou 4 meses preso, Deus deu 3 oportunidades pra ele do carro capotato, desse da, da overdose e do que ele foi preso. Foi preso, né? Por 4 meses preso, injustamente, e saiu. Só que ele saiu daquele jeito, pior. Pior, parece que todos os dias que ele não usava droga lá dentro, ele queria usar aqui fora. E o Senhor mais uma vez usou uma serva dele pra falar com a minha mãe nas vigílias. Minha mãe sempre orando por mim. E o Senhor falou: minha serva, aguarde uma surpresa. Aguarde. Minha mãe me ajoelhou e agradeceu. Foi numa quinta-feira, né? Foi dia 8 de dezembro de 2016. Dia 9 de dezembro de 2016, eu me encontrei com a minha mãe na sexta. Minha mãe me dava comida, um arroz, um feijão, um macarrão, me dava um dinheirinho. E depois ela me deixou num ponto de ônibus, né? Um certo local que eu ia pegar o ônibus. E Deus falou pra minha mãe, no carro: chama ela, minha serva, e fala que eu vou, né? Aleluias. Aleluia. Aguarde uma surpresa. Não falou se era boa ou era ruim. E minha mãe chamou e eu voltei, botei a cabeça assim no vidro. Falei: oi, mãe. Jesus falou pra você aguardar uma surpresa. Eu falei: amém. Irmãos, eu já tava cansado de viver aquilo. Eu tava cansada de viver aquilo. Quando eu apanhava, quando eu tava sozinha, eu chorava muito pro Senhor. Eu falava: Senhor, eu não aguento mais. Me tira disso. Me tira. Eu não aguento mais viver desse jeito. E eu fui pra casa. Guardei aquilo, esqueci. Não duvidei, não questionei. Só falei amém, segui meu caminho. E, irmãos, eu cheguei em casa com a bolsa pesada, né? Como se fosse uma cesta básica dentro de uma bolsa. Aí ele tava lá na rua da biqueira. Ele veio ao meu encontro, me deu um beijo. Um incêndio, eu, tanto faz, tanto fez. Desci pro barraquinho que eu tinha feito quando ele tava preso com a minha economia, porque dinheiro de mubo passa pelo meio do dedo que você nem vê, igual o vento. Um dinheiro amaldiçoado. Se você tá me ouvindo e tá nessa vida, não fique nessa vida. Isso é perda de tempo. O dinheiro que você receber hoje, que você ganhar hoje, não terá amanhã. É um dinheiro amaldiçoado. E os irmãos, eu desci pro barraquinho que eu tinha economia, né? Tive um barraquinho pra nós. E ali, meus irmãos, eu comecei a arrumar o armário, né? E ele pegou um tênis e falou assim: tá, eu vou levar um tênis ali pro rapaz, o meu colega. Falei: tá bom. Sabe, eu não tava mais ligando pra nada. O Senhor tava fechando meu coração, na verdade, né? E ali, os irmãos, eu fui pra casa de uma colega, fumar, né? E beber uma caipirinha pra distrair a mente, né? Que eu vivia muito sozinha em casa. Eu voltei pra casa, passei no meio do caminho, passei num bar, comprei 4 cervejas e fui pro barraquinho. E ali eu peguei um caderno. Eu meio assim, né? Meio grogue, peguei um caderno e comecei a escrever. Só que eu não sei qual é o mistério dessa escrita que eu escrevi, porque eu escrevi uma linha assim, aí eu pulava uma linha e escrevia em outra. Aí eu pulava uma e escrevia em outra. E o texto, né, ele tinha como título Já Sinto Sua Falta. E eu comecei a falar: já sinto a sua falta, não sei como que a gente conseguiu ficar dessa maneira, onde foi que nós errou, cadê o amor, sabe? Um desamar. Nada assim, nada a ver. E fui dormir. Terminei de escrever, fui dormir. Eu tenho essa carta até hoje a mim. Aí chegou 6 horas da manhã. Bêbado, fedendo. Só Deus. Eu falei: na cama você não dorme. Você vai dormir no chão. Pegou ainda edredom grosso que nós tinha e foi dormir. Só que não dorme. Tomou banho, não dorme. Muita droga, o coração acelerado, a mente acelerada, não dorme. E eu tinha medo. Quando ele tava desse jeito, eu não dormia mais, irmãos. Eu dormia com uma faca embaixo do meu travesseiro. Pra vocês verem o nível, né, que a pessoa chega.
E ali ele queria vender meu celular. Ele levantou e queria meu celular. Eu falei, eu não vou dar meu celular. Não vou dar meu celular. E eu quebrei meu celular no chão. Falei, nem é meu, nem é seu. E eu taquei o celular no chão. O celular ficou com a cara toda destruída. E ali me deu uns 5 minutos, né? E eu falei, some da minha casa. Não quero você na minha casa mais. Quem fez essa casa fui eu. E ali a gente terminou. E ali, irmãos, ele pegou as coisas dele, começou a arrumar. Minha mãe sempre fala que quando alguém tá pra morrer, a alma sente. E ali ele sentiu. Irmãos, ele começou a ficar triste, 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 triste. E arrumando as coisas. E quando ele ia saindo da porta, ele falou pra mim, você tem certeza? Que eu falei, tipo, balancei o braço assim, tô nem aí. E ele saiu. E ele saiu, irmãos. E minha cachorra, eu tinha uma cachorra no quintal, a cachorra começou a uivar. E falam que quando o cachorro uiva, é malte. E a cachorra começou a uivar, uivar. Daí eu mandei ela calar a boca. Cala a boca, princesa, cala a boca, princesa. E a cachorra uivando. E eu ainda fui atrás dele. Só que eu não achei mais ele. E voltei pra casa, eu fui dormir. E ele foi pra casa do irmão dele. Aí o irmão dele também tinha brigado com a mulher dele. E os dois ficaram da mãe dele aqui no centro de São Paulo. Irmãos, de verdade, eu acordei. Fiquei normal. Bebi a cerveja que eu tinha comprado. Subi pra casa da madrinha dele, que era na rua de cima. E fiquei lá, conversando com eles, né? Conversando, conversando e rindo. Minha mãe fala que quando a gente ri muito vai passar raiva. E chegou o momento de eu ver a surpresa. O celular da minha ex-cunhada tocou, ela ficou pasma. E ela falou, o quê? Aí a gente ficou olhando. Falando assim, que foi, que foi? Ela falou assim, fulano de tal, acabou de ter um acidente e tá na UTI. Nossa, eu fiquei em desespero, eu tava brigada com ele, como 6 horas da manhã, a gente briga e 5 horas da tarde, a pessoa já tá na UTI. E ali eu corri, né, pra pegar os documentos dele que estavam em casa e chorando, pedindo pra Deus. Eu falei, Deus, leva ele no inferno. Deus mostra pra ele que ele tem que mudar. Deus faz ele voltar. Desse jeito, minha oração. E chorando. E quando eu voltei, irmãos, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Por que que ele faleceu? O que que ele fez? Ele foi roubar um mercado com a irmã dele, com a mãe dele, com o irmão dele, que eles também mexiam com isso. Em furto de mercado. O abençoado do segurança só pegou ele, todo mundo conseguiu fugir. Ele ficou pra despistar o segurança viu ele num corredor e deu um murro nele, ele tava meio debilitado. Na hora que ele caiu, ele bateu a cabeça e a cabeça dele abriu e foi sangue, tomou o corredor de sangue, não teve jeito, né? Desculpa, irmão, porque eu me emociono, né? Não teve jeito, foi uma morte trágica. Trágica. E ali eles falaram, o Will morreu. E o meu mundo caiu, meu irmão, o meu mundo caiu. E eu comecei a gritar e gritar. E gritar. E deram um remédio, né? Um Gardenal. E deram um Gardenal pra me acalmar. E a gente foi enterrar ele, eu escolhi a roupa, nós foi ver lá. Quando eu cheguei, o caixão tava fechado, o cara da mãe dele, senão a mãe dele ia capaz de tirar ele do caixão. Onde ele amarra muito ele. E ali a gente foi ver lá ele. E eu fiquei muito mal, irmãos. Enterrei, me deu uma crise na hora de enterrar, eu gritava. E eu sentia mal, né? Eu sentia mal porque eu falava, eu mandei ele embora de casa, eu mandei ele embora. Mas todo mundo falou, Jesse, não tem culpa. Não tem culpa. Ele escolheu isso. Ele que escolheu, não foi você. Você lutou muito, você foi uma guerreira. E realmente, irmãos, eu fui muito forte. Muitos falam, você foi uma guerreira. Você lutou muito, você fez muito por ele, ele te via.
E Deus fez isso. Tirou ele do meu caminho, né? Irmão, eu fiquei perturbada. Eu via ele. Eu via ele em todo lugar. Não conseguia dormir. Eu só chorava. Só chorava. Eu já era magra e emagreci mais. Eu cheguei quase 40 e poucos quilos. Hoje eu tenho 66. Eu cheguei do 40 e pouco, eu tava só pele e osso. E a Nilce não viu. O Senhor viu que eu tinha passado, que eu tava pensando até em carro, em casa de mesa branca, pra começar, né? E eu quero também deixar uma palavra, né? Que fica lá em Lucas, né? Em Lucas 16, 26, que fala sobre o Rick e Lázaro. Irmãos, quem morre não volta. Quem morre não volta. Que ali a gente conhece a história de Rick e Lázaro, que o rico foi pro Hades, pro inferno, e Lázaro, que sofria, foi pro seio de Abraão ser consolado. E, meus irmãos, ali o rico em prantos pedia para Abraão, olhava para cima, via o paraíso e pedia para Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo com a sua saliva, para ver se me tira desse tormento, dessa chama, né? E Abraão falou, não, em vida você teve suas joias, você teve, né, seu reinado, Lázaro é desprezado e agora é consolado, você plantou e você teve, que você, né, tá colhendo o que você plantou. E dessa mesma forma foi o que aconteceu com esse meu ex-companheiro, irmãos. Só que o inimigo queria trabalhar na minha mente para me deixar louca. E eu queria ir para essas mesas brancas, quer ver? Mesmo sendo conhecedora. Vocês verem como é que chega um nível em uma pessoa. E o Senhor, ele abriu minha visão espiritual. Eu dormindo, eu tive uma visão. Eu sonhei que eu estava, né, numa caverna escura, bem estranha. E na minha frente tinha um caixão entreaberto, a tampa. O caixão tava aqui, a tampa tava assim. Ela não tava fechada. E eu olhava pra dentro do caixão, não tinha ninguém. Quando eu olhava pro lado, ele tava do meu lado. Só que ele não falava nada, irmãos. E eu falava, você não morreu? Mas enterrou você. E ele não falava nada. E do outro lado dessa caverna, aparecia uma bruxa, uma velha, uma feiticeira, não sei explicar, uma velha feia. E ali eu sentia, dentro de mim, que ela queria fazer muito mal pra nós. Pra mim, na verdade, né? Só que eu falava pra nós, e eu pegava na mão dele e falava, nós temos que sair daqui, que ela quer fazer mal pra nós. E ali, meus irmãos, naquela visão, se abriu uma porta na minha frente. E ali do outro lado da porta eu via uma claridade muito grande e muitas pessoas passando pra lá e pra cá. Como se cada um tivesse ocupado com sua própria vida. E passa pra lá, passa pra cá, pessoa com bolsa, pessoa com malas. Sabe, igual a gente vai numa estação de trem que cada um vai pro seu destino. Era desse jeito. E ali eu pegava na mão dele e falava assim, vamos. E eu pegava na mão dele e saía correndo. Irmãos, eu passava pro outro lado. Ele é como se tivesse uma barragem, uma barreira assim, transparente. Ele não passou 1 milímetro da porta, do batente da porta. Ele bateu assim e ficou. De verdade, irmão. Eu tive esse som, essa visão. E ele tarou. E ela veio. E eu falava pra ele, vem, vem, vem. E ele falava, não consigo. Não consigo. É igual essa passagem, meus irmãos. Quem morre não volta. Não tem essa de carta branca. Lázaro queria que... Desculpa, o rico queria que Lázaro voltasse. Para ir avisar os irmãos dele. Mande Lázaro ir lá avisar meus 5 irmãos. Mas Abraão falou, ele tem os profetas. Ele tem Moisés. Ninguém que tá aí passa pra cá. E ninguém daqui passa pra aí, porque no meio de nós tem um abismo. É a mesma coisa, irmão. Quem morre não volta. Quem morre sem Jesus não volta do inferno. E quem morre com Jesus não volta do paraíso. Não volta. E ali, naquela visão, eu olhava procurando alguém para me ajudar. E minha mãe, o anjo, se colocava na frente.
em forma da minha mãe. Eu falava, mãe, tira ele de lá, mãe, ela vai fazer mal pra ele, mãe. E minha mãe falava, mas não posso. Eu acordei. Meus irmãos, eu acordei com meu coração na boca. Eu acordei gritando. E ele ficou naquele buraco, naquela caverna horrível, com aquela mulher horrível. Porque realmente ele morreu sem salvação. Ele morreu sem salvação. Ele teve as oportunidades, mas morreu sem salvação. Meus irmãos, não deixe passar a oportunidade que o Senhor tem para sua vida hoje. Se você é um desviado, se você é um afastado dos caminhos do Senhor, volte. Porque tem um momento que vai acabar as oportunidades. E vai ser triste, irmão. É muito triste. Um algo que desce pro abismo. Não tem volta. Aleluia. E ali, meus irmãos, fiquei um ano para me recuperar dessa morte. E ele morreu dia 10 de dezembro de 2016, né? E dia 25 de dezembro, eu fui para um culto, minha mãe ia pregar em Guarulhos, e eu acabei aceitando Jesus, que eu não tava aguentando, não ia me matar. E eu voltei pros caminhos do Senhor, fiquei um ano firme, me batizei, tomei ceia, só que o inimigo gastou, Senhor. Da mesma forma que lá um tempo atrás, no começo do vídeo, que eu falei que Satanás preparou uma bucha e uma cona que caiu na frente da minha amiga e de mim, ele preparou de novo. Ele viu que eu tava ficando fraca na fé. Ele preparou de novo. Eu tava subindo uma rua. Os caras estavam sendo enquadrados pela GOI. E eu acho que os caras dispensou a maconha e eu achei um pedaço desse também. Eu peguei. Se Satanás preparar um prato, você não é obrigado a comer. Você expulsa em nome de Jesus. Fala, Satanás, eu não aceito. Em nome de Jesus, saia da minha frente. Por uma porta você entra. Por 7 você vai sair. Só que eu não fiz isso. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. E eu nem mesmo não desviei novamente. Desviei, comecei a beber. Aquela passagem muito importante. Que quando você aceita Jesus, aleluia, Jesus limpa a casa, o Espírito mora. Mas quando a gente abandona o Espírito Santo, a casa fica vazia, adornada. Vem inimigo de nossas almas, aquele que já estava em nós, que fica ao derredor como leão, ungindo, querendo, procurando quem tragar. Ele mesmo encontra a casa vazia. Ele se hospeda nessa casa e traz mais 7. Aleluia. O jeito que aquela pessoa fica pior do que era antes. Foi o que aconteceu comigo. Se eu fumava, eu comecei a fumar mais, o triplo. Se eu bebia todo dia, o triplo. Se eu fazia coisa errada, eu fazia o triplo. Irmãos, fiquei pior. Fiquei 6 anos afastada dos caminhos do Senhor. 6 anos. Aí eu conheci o pai da minha filha, né? Da onde eu morava com aquele outro rapaz na Zona Norte, porque eu tinha ainda minha amiga lá. E eu ia lá e acabei me envolvendo com o pai da minha filha. Também uma pessoa que com a mesma índole, só que ele não me batia, mas usava droga, né? E ali eu tive minha filha em 2018, dezembro de 2018. Em janeiro eu comecei a namorar com ele, né? 2018, em dezembro eu tive minha filha. E meus irmãos mais uma luta, porque minha filha é uma levita da casa do Senhor. Minha filha é Lola, minha filha é uma benção. E meus irmãos, quando eu fui ter minha filha, aleluia, não, quando eu tava fazendo 4 meses, eu com meu problema de respiração, passei pra maternidade como um gravidez de risco, né? E quando eu fiz 4 meses de gravidez, me deu uma crise de bronquite muito grande, que Satanás queria me matar e matar minha filha. E minha mãe sempre comigo. Sou muito grata pela minha mãe. E mesmo na minha rebeldia, desviada, minha mãe nunca desistiu de mim. Nem sem meus irmãos, eu tive uma crise muito forte de bronquite. O médico virou pra minha mãe, usado por Satanás, e falou assim: ou é ela, ou é a criança. Minha mãe falou: nem ela, nem a criança, eu quero as duas, em nome de Jesus. Minha mãe debateu muito com o inimigo lá dentro do hospital. E eu nem meus irmãos. Eu com muita falta de ar. Eu procurava o ar, não achava. Aí eles falaram: vamos transferir ela pro Campo Limpo. Pra maternidade do Campo Limpo. Chegou na maternidade. Antes de eu chegar na maternidade do Campo Limpo, que eu tava em
entrando dentro da ambulância para ser transferida, me deu uma crise muito grande que eu até defequei na roupa. É muito terrível. Imagina essas pessoas que teve Covid e que não sofreram. É muito ruim você procurar lá e você não achar. E ali, meus irmãos, minha mãe olhando e eu pedi um socorro, não conseguia respirar, o médico não fazia nada, os enfermeiros não faziam nada. Aí colocaram 2 negocinhos aqui e Deus usou uma enfermeira e falou, liga o oxigênio no último. E ligou no último. Só que nesse momento, Deus bradou na vida da minha mãe. Desculpa. Falou, minha serva, por amor a ti, expulsa esse espírito da morte. Irmão, muito lindo. Por amor à minha mãe. Porque eu já não era merecedora de nada. Eu queria ficar na farra, eu queria ficar na rebeldia, eu queria ficar no pecado, Senhor, por amor a ti, minha serva. Por amor a ti, expulsa o espírito da morte. E minha mãe levantou as mãos. Minha mãe é uma serva fervorosa, ela não quer saber. Satanás, em nome de Jesus, sai, espírito da morte. Todo mundo paralisou assim. E eu consegui respirar. Mais uma oportunidade. Queria saber de Jesus, não queria. Oh, meu irmão, como é triste uma pessoa do coração duro seu, tem que apertar. E ali fui pro hospital, tomei as medicações, melhorei. E ali eu falei, eu vou parar de fumar pra minha gravidez, pra não atacar mais, né, que eu tava fumando ainda, e nem vou beber. E aí foi isso, irmão, eu passei dos meus 4 aos 9 meses, né, sem fumar, sem beber. E, irmão, quando eu cheguei em meus 39 semanas, 5 dias, minha bolsa estourou de madrugada. Eu tava na casa do pai da minha filha, minha mãe também tava junto, porque a maternidade era lá na Zona Norte. E na madrugada estourou minha bolsa, 2 horas da manhã, e eu fui atrás do pai da minha filha e cadê ele nos bar. Aí minha mãe tava lá comigo, graças a Deus, a gente foi à maternidade, ele me deixou com a ponta da maternidade, voltou pra onde que ele tava, nos bar. E ali foi uma luta entre Satanás e minha mãe de novo. Minha mãe orando, 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 orando naquele hospital. E eu com a minha bolsa estourada e ninguém queria transferir, ninguém queria internar, ninguém queria fazer uma cesárea, queria deixar a criança nascer por si. Eu fui transferida, né, depois de muita luta com minha mãe orando em cima. Fui transferida pra Moca, né, ali na Rua Juventus, no Hospital Municipal. E eu fiquei 36 horas pra ter minha filha. Eu já não tinha mais líquido amniótico. Saía sangue. Sentia dor. E nada deles fazer. Nada. Realmente, o Satanás, ele queria matar eu e minha filha. Irmãos, minha mãe sempre ali. Orando, orando, orando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E, irmãos, teve um momento que vinham os médicos fazer o toque. Ah, ela tá com 2 de dilatação, tá com 2 de dilatação, não tem, não cresce, né? Vamos pôr o remédio, toma remédio, nada. E vamos pôr no soro. Vamos pôr no soro. Nada de dilatação. Aí minha mãe levantou um clamor, né? Muito forte. Senhor, vai morrer, Senhor, minha filha, minha neta. Não aceito. E meus irmãos, pela mais uma vez a misericórdia do Senhor, o Senhor falou, tô eu mandando socorro, aleluia. Tô eu mandando socorro. E minha mãe viu com os olhos espirituais, e descendo 2 varões de branco com a bandeja de ouro. Aleluia. Com a bandeja de ouro. E as ferramentas. E nesse momento que minha mãe tem essa visão, que eles vão ir em direção a mim, eu ali me contorcendo de contração. Irmãos, me deu uma dor tão grande, uma contração tão grande que eu fiz uma força que não foi de mim. E coroou a menina. E ali já me levaram tiraram do pré-parto, colocaram pra sala de parto. E com 3 forças que eu fiz, a menina nasceu roxa de preta. E eu fiquei, meu Deus, porque minha filha tá assim, minha mãe também já. Porque minha neta tá assim, não, é que ela ficou parada. Aí prendeu o sangue. Irmãos,
Fui, minha filha ficou bem, graças a Deus. Eles me deram uns 10 pontos, né? Porque estava rasgando tudo. E fui pra sala, né? Pra me descansar, aleluia. Irmãos, não acabou. A guerra não acabou. Não acabou. Eu simplesmente me deu uma descontração. Eu já tinha colocado a minha, eu já tinha, né, parido minha filha. E começou a me dar contração, como se fosse parir outra criança. E eu falei, mãe, eu tô sentindo dor, mãe. Minha mãe chamou os enfermeiros, isso lá é normal, sabe, bem endemoniados mesmo. Por isso que muitas mães morrem, se não for pela mão do Senhor Jesus. O inimigo usa tremendamente. Nós temos que orar muito pelos hospitais, irmão. E nada, isso aí não é nada não. E eu, gritando de dor, teve uma hora que eu fiz uma força tão grande, como se eu estivesse colocando outra criança pra fora, que estourou sangue na cara de todo mundo, irmão. E ali eles viram que ali era sério, que eu perímetro de sangue. E ali eu desfaleci. Eu desmaiei. Aí me pegaram correndo, me levaram pra sala de cirúrgico, minha mãe ficou preocupada com a menina no colo. E foi aquele alvoroço, corre pra lá, corre pra cá, e eu cheio de sangue. E fui pro meu cirúrgico, me deram um arraque nas costas. E eu tava tão fraca, eu tinha perdido tanto sangue, que eu acabei desmaiando. Não vi nada, irmãos. Aí quando eu voltei em si, eu só vi as pessoas passando assim, correndo pra lá e pra cá, e eu desmaiava de novo. Graças a Deus, minha mãe mais uma vez orando, deu tudo certo, né? Fizeram a raspagem, a curetagem, fizeram os pontos e eu lotei. Mas tive que tomar bolsa de sangue. De 3 dias que a gente fica internada num parto normal, eu fiquei 4 e eu via todo mundo indo embora e eu ficava. Que Jesus não quis. Mas eu tinha falado pro Senhor. Senhor, se eu der a minha filha, eu pelo pros seus caminhos, eu não voltei. Não voltei. Endureci meu coração. E fiquei 6 anos fora na presença do Senhor. E nisso eu voltei agora no 2023, né? Vai fazer 2 anos que eu tô agora firme com o Senhor. Tudo que eu passei eu não quero passar mais. Em nome de Jesus, tô bem firme. Graças a Deus eu tô levando a palavra do Senhor, né? E irmãos, ali eu comecei a sair, né? Minha filha já tava com uns 3 anos. E eu levava minha filha junto. E eu bebia aqui, faltava a memória. E as meninas que estavam comigo, que a gente não saía pra balada, nós arrumava uma casa, levava narguilé, levava bebida, juntava uma galera e ficava. E ali as meninas cuidavam da minha filha quando eu perdi a memória. Porque é isso que Satanás faz. Satanás, ele veio ensinar a matar, roubar, destruir. João 10:10. Ele veio fazer a gente passar vergonha. Tinha dia que eu caía. Eu caía. Me machucava. Tinha dia que quando eu acordava, toda roxa. Parecia que tinha apanhado. Né? E depois eu não tinha assim um senso assim de pensar. Falei, meu Deus, que exemplo que eu tô dando pra minha filha? Não tinha. Então, o espírito da hereditação queria passar de minha mãe pra mim e pra mim passar pra minha filha, porque eu via minha mãe fazendo. Quando eu fiquei mais velha, né, com minha mãe fumava, minha mãe bebia, veio a curiosidade, eu queria fumar. E depois hoje eu paro pra pensar, eu falei, meu Deus, que exemplo que eu tava dando pra minha filha? Não dá, não exemplo nenhum. Então, ali no livro de Aleluia Jesus, ali no livro de Mateus 17:21, fala, né? Oração e jejum. Castra de demônios só sai com oração e jejum. E meus irmãos, fiquei 6 anos nessa vida ainda. Pior. Que vai ser usar outras drogas. Fiquei pior. E o Senhor permitiu entrar uma depressão em mim. Uma ansiedade. Não chegou a ser depressão. Uma ansiedade. Eu chorava por nada. Todo dia eu bebia e chorava. Bebia e chorava. Eu fumava pra dormir, acordava pra fumar, comia pra dormir, fumava pra comer. Era a minha vida. E eu trabalhava. O pai da minha filha nos abandonou, não queria nada com nada. Eu criei minha filha sozinha, né? Sou mãe solteira, graças a Deus, esperando na promessa do Senhor. E em 2023, de novembro, por ter uma crise de ansiedade tão forte, numa sexta-feira, não consegui dormir porque eu tava bebendo muito. Nem foi na casa e bebendo, usando as drogas. E fui trabalhar cedo.
Mas eu tava muito perturbada, muito transtornada da cabeça. Eu cheguei no trabalho, eu abri a loja. Eu dei um murro no armário, né? Da loja, eu tava muito transtornada. E naquele dia, irmãos, eu decidi que eu tinha que lutar pros caminhos do Senhor, senão eu ia morrer. E não ia morrer salvo. Porque onde eu tava, todo mundo falava: você é crente? Você já foi crente? Nossa, você tem um brilho de crente. Nossa, você parece crente. Seu cabelo, seu jeito de vestir, seu brilho. Igual Pedro, irmãos. Pedro, quando estava lá fora, enquanto Jesus estava sendo julgado, quando Jesus foi preso, aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Pedro falaram: ei, você andava com ele. Você tem um jeito dele. Você fala igual ele. Não, não, não. 3 vezes. É isso, irmãos. Se você andou uma vez com o Senhor, o seu brilho nunca vai mudar. Você que está desviado, o seu brilho incomoda quem está no escuro. Nunca o Senhor vai te abandonar. Você pode ter se afastado do Senhor, mas o Senhor ele vai até você. O brilho do Senhor, o brilho do Espírito Santo ainda habita em você. Aleluia. Foi dessa forma, meus irmãos. Todo mundo fala, você parece crente, você tem cabelo de crente. E eu toda vaidosa, roupa curta, cabelo sempre na chapinha. Deu uma perturbação na minha cabeça, eu descolori meu cabelo. As pontas do meu cabelo é toda vermelha, ainda porque não tô pintando mais. Irmãos, foi terrível. E ali eu comecei a passar ansiedade. Eu me coçava, criava um monte de bolha nos meus braços. E eu chorava. E eu falei, hoje eu volto pro Senhor. Hoje eu volto. Eu saí do trabalho, peguei um ônibus, sentadinha lá, por aí com o Senhor. Senhor, o Senhor me recebe de volta. Essa história não é pra minha mãe. Conta minha mãe. Só que minha mãe não era conhecedora. Minha mãe não entrou em igreja. E eu chamei Jesus. Senhor, tu me recebe de volta. Eu tô tão podre. Eu tô tão suja. Mas eu preciso de você, Pai. Não é tarde, irmãos. Pra você, o inimigo vai falar assim, você já pecou demais. Deus não vai te querer. É mentira dele. O Senhor, ele sempre tá com a mão estendida, o ouvido gravado para escutar aqueles que necessitam dele. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você tá passando por isso, ou você conhece alguém, fale que Jesus é bom, Jesus perdoa, Jesus salva. Jesus transforma vidas. Não desista. E ali eu ando olhos. Falei pra Jesus, Jesus, eu quero voltar. Eu quero, Senhor. E ali, irmãos, eu não tinha uma Bíblia, mas eu tinha um aplicativo da Bíblia no meu celular. E ali eu tirei, que o Senhor me recebia de volta, Ele perdoa meus pecados, Ele limpa, Ele ia ajudar no mar do esquecimento. E eu olhei pro céu, e o céu tava tão lindo, irmãos, estava azulzinho, o céu brilhando no meio das nuvens. Eu me senti uma paz. E eu falei, o Senhor me aceitou. Eu cheguei em casa, meus irmãos, minha mãe estava em casa. E tava uma jovem, né, que hoje ela tá afastada, mas eu creio que o Senhor vai resgatá-la de volta. E um tocador que ia ter vigília de noite na igreja que minha mãe cuida, né, que é dos meus avós, que eles já, né, já falei que eles dormem no Senhor e minha mãe, Deus deu a chave na mão da minha mãe e a gente cuida, né, ela é a primeira, eu sou a segunda. Irmãos, eu passei direto, subi pro meu quarto, comecei a catar tudo que eu tinha. Eu catava maconha, catava bique, catava seda, catava de chavador. E catava as drogas, catava as bebidas, e catava as garrafas. Joguei tudo fora. E até hoje. O Senhor fez uma limpeza tão grande em mim, que eu não sinto gosto, eu não sinto vontade. Foi assim, instantâneo. O Senhor me lavou de certa forma, que eu não sinto saudade de nada. Quando eu vejo, eu falo, tá repreendido, Satanás. Porque eu já passei muita tentação, viu, irmãos? E ali, eu decidi sair, que eu nunca joguei minhas roupas de crente fora. Minhas saias nunca joguei fora. Minhas blusas social nunca joguei fora. E eu desci e todo mundo parou e ficou olhando pra mim. E falou, você de saia? Falei, o que tem, gente? Deixa eu.
E de noite eu fui pra vigília. Irmãos, Deus falou tremendamente comigo. Tremendamente. Falou que grande obra. Ele ia concretizar a obra. E ele tá concretizando, irmãos. O Senhor tirou tudo do meu caminho. Tirou o pai da minha filha do meu caminho. Mandou lá pra Paraíba. Deus foi tirando amizade, foi tirando tudo. Igual fez também, irmão. Porque lá em Apocalipse, aleluia, o Senhor, ele tem a chave de Davi. A porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Então o Senhor fechou. Tudo que ia no dos caminhos dele, o Senhor afastou. Afastou até hoje. Vai fazer 2 anos, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu tô firme aqui para a glória de Deus, contando o meu testemunho. Que grandes foi as obras que o Senhor fez, as maravilhas na minha vida. E por aqui eu encerro o meu testemunho, irmãos. E você que tá passando por algo difícil, alguma situação, não desista. Jesus não desistiu de você. Volte para os caminhos do Senhor. Aceite a Jesus nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã. Eu não sei que hora que vai chegar esse testemunho na sua vida. Mas o Senhor, Ele fala, Ele é fiel. Ele cumpre, Ele zela pela sua palavra. O Senhor tem uma obra na sua vida e Ele vai cumprir. Não adianta nós fugir, porque o Senhor vai pegar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que meu testemunho venha alcançar vidas e corações. Amém? Deus abençoe. E mais uma coisa. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Porque logo, logo o Senhor vai nos buscar. Aleluia. Para ir morar em Sião. Amém? Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.